perguntas sobre a grande obra. Nós não somos os que fazemos a obra, senão o Pai. Nós não somos senão os obreiros do Pai, os instrumentos, melhor diríamos, não, os instrumentos mediante os quais ele trabalha. Por isso é que ao trabalhar nós tanto no movimento gnóstico como no Partido Socialista Cristão Latino-Americano, devemos fazê-lo com muita sinceridade e muita humildade. Por quê? O que é que fazemos nós? Nada. O que faz é o Pai com seu poder. Em termos rigorosamente, digamos, filosóficos, psicológicos e esotéricos, podemos dizer que um nada pode fazer, tudo lhe sucede, como quando troveja, como quando chove, como quando treme a terra. Só o Pai pode fazer, só o Ser pode fazer e nada mais que o Ser é o único que pode fazer. E se não, examina tu tua própria vida. Quando tu eras rapaz, recorda quando tu eras menino, quando ias à escola, todas as coisas de tua vida, e se tu examinas tua própria vida, verás que tudo te ia sucedendo. Te sucedeu que foste à escola, te sucedeu que nasceste, te sucedeu que tiveste que abrir-te para trabalhar no caminho da existência, por teu próprio esforço, por tua própria luta, tudo isso te sucedeu. E com muita dificuldade te abriste passagem na vida, porque tua vida tem sido lutada, dura, sofrida. Afinal, te abriste passagem, mas tudo isso te foi sucedendo e sucedendo, tu não fazias nada, o que podes fazer se tudo te sucede? Item estudante. Nada, item mestre. E afinal, chegaste já a homem, cresceste tudo isso, neste momento estás labutando pelo movimento gnóstico, labutando pelo Partido Socialista Cristão Latino-Americano, está bem, mas tudo na vida te tem sucedido. Nós nada podemos fazer, só o Ser pode fazer. Um movimento tão grande como o movimento gnóstico, ou o Partido Socialista Cristão Latino-Americano que já está em marcha, como podemos assegurar, de forma orgulhosa, que nós o estamos fazendo? Nós não o estamos fazendo, quem o faz é Deus, o Ser, o Pai que está em secreto, Ele é o que faz a obra, Ele é o Senhor, quem verdadeiramente tem poder para fazê-lo. Nós não somos senão, digamos, os obreiros. Partindo desse princípio, de que não somos senão, simplesmente os obreiros, então devemos trabalhar com eficiência na obra, tanto no movimento gnóstico como no partido, ser eficiente como obreiros, mais humildes, posto que não somos senão os trabalhadores do Pai, do Senhor. Não devemos nos encher de orgulho, não deve subir-nos a cabeça, digamos, a liderança, e nos tornarmos soberbos, não? Não, devemos compreender que nada podemos fazer nós, é o Pai quem faz, nós não somos senão, unicamente, trabalhadores, isso somos. Quanto mais eficientes e humildes sejamos, tanto melhor para a obra do Senhor, essa é a crua realidade dos fatos. Assim devemos compreendê-lo, só o Ser pode fazer, nós nada podemos fazer, nos sucede, tudo nos sucede, como quando chove, como quando troveja, como quando caem raios e centelhas. Assim, se um examina sua vida, descobre que tudo lhe tem sucedido, nada tem feito, tudo lhe tem sucedido, essa é a crua realidade destas coisas. Bom, e o que me dizias tu? Item estudante. Então o mestre, com palavras duras o pôs em seu lugar, verdade? Lhe diz, bom, mestre, e esse o que faz contigo? E lhe disse, palavras mais, palavras menos, verdade? Tu o que sabes dele? Eu sei o que estou fazendo. Tu estás comigo? Como é que eram iniciados eles e não sabiam o papel que tinha desenvolvido Judas? Por que eram iniciados, imagino eu, o pobre de Judas? Por que se surpreendeu de ver a Judas que vinha com o mestre, se ele sabia tudo, Pedro? Item estudante. Ciúmes, havia ciúmes. Item estudante. Eu creio, mestre, contudo e que eram iniciados pela preferência que creram eles que tinham mestre para ele, não? Por que não se explica de outra maneira? Então, por que, não em uma senão em várias ocasiões, porque houve uma ou duas ocasiões mais, como que lhe reclamou ao mestre? E o mestre o pôs em seu lugar, já o sabemos. Por que, se todos eram iniciados? Item mestre. Tudo isso é simbólico, nada disso se pode tomar ao pé da letra morta. O que sim é certo, é que Judas Iscariotes,
Antes de tudo, não é o que pretendem as gentes que é um traidor, isso é completamente falso. Ele aprendeu seu papel, e o aprendeu de Jesus, Jesus o ensinou. Assim como Pedro, João e Tiago, e todos eles tiveram seu papel, assim também Judas o teve, um papel que teve que representar na vida prática, no drama cósmico da iniciação. Judas não queria fazer esse papel. Pedro se ofereceu a fazer o papel de Judas, mas Jesus não aceitou que Pedro fizesse esse papel. Já Jesus tinha escolhido a cada um para seu respectivo papel. Judas representa a dissolução do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. O evangelho de Judas é a morte do mim mesmo, e eis aí o grandioso: sem Judas não há drama cósmico. O quanto a Pedro, seu evangelho é o sexo. Por isso se diz, Petros, Pedro, pedra, patar, o João, é o verbo, a palavra, o Paulo, representa a filosofia, a gnose, a sabedoria, o Felipe tem um evangelho preciosíssimo, o das saídas astrais, o do despertar da consciência, o das viagens em estado de ginas, o da alta magia prática, e assim sucessivamente. De maneira pois que Judas tinha seu evangelho, o da dissolução do ego. Sem Judas não há drama cósmico, não. De que maneira se desenvolve o drama se não há um Judas? Se necessitava que o drama se desenvolvesse, mas tinha que haver alguém que iniciasse o drama, e esse é Judas. Por isso na Idade Média existiu um grupo gnóstico que se chamava os Iscariotes. Esse grupo se dedicava a estudar o esoterismo do Evangelho de Judas, os Iscariotes. Assim, pois, a Judas não se lhe fez justiça, a gente interpretou o Evangelho ao pé da letra morta, literalmente. Judas é o mais exaltado dos 12, é o apóstolo mais exaltado, é o que está mais morto, o mais elevado de todos, depois de Jesus segue Judas, a tal ponto, que está dito que o dia que o grande Kabir, Jeshua ben Pandirá, Jesus o Cristo, entre ao absoluto e manifestado, Judas entrará com ele, está o suficientemente preparado para entrar ao absoluto. E isto não o entendem as gentes profanas, porque interpretam o Evangelho ao pé da letra morta, desafortunadamente. Dizem que na Inglaterra existe, mas em inglês. Não sei se nos Estados Unidos o haja, mas com um que se conseguisse sequer, se traduziriam os evangelhos apócrifos, chamados apócrifos, como Evangelho de Valentim, ou de outros. Item estudante. Como a Bíblia agnóstica. Item mestre. Bom, é como a Bíblia, mas a Bíblia, pois, falam muito sobre a Pistis Sophia, mas a Pistis Sophia é, em si mesma, é uma Bíblia agnóstica antiquíssima. Em sua obra, o Popol Vuh diz: eu pude entrar pelo buraco da serpente até do interior da terra, onde está a raiz do céu, e pude entrar, porque eu também sou uma serpente. Assim diz Votan. E não há dúvida de que daqui, da América, foram muitas coisas, madeiras preciosas e muitos elementos preciosos para o Templo de Jerusalém. Item estudante. Item mestre. Sim, assim é, e desenvolvê-lo na anatomia oculta, não? Desenvolvê-lo na espinha dorsal, não? Mas isso não é tudo. O despertar e desenvolvimento do Kundalini não é senão a primeira parte do programa, não é tudo. Um necessita ser engolido pela serpente, assim o dizem, textualmente, os maias de Yucatán, e Votan era uma serpente, item estudante. É o símbolo de nosso escudo. Verdade, mestre? Item mestre. Isso é óbvio. Primeiro necessita um ser engolido pela serpente e depois que foi devorado pela serpente, então a águia deve almoçar a serpente, a águia é o terceiro logos, ela necessita almoçá-la, e depois que a almoça, então se converte em uma serpente emplumada, em um Quetzalcoatl. Por isso é que o Quetzalcoatl de Tula reveste características transcendentais. Falaze muito do rei de Tula, de Quetzalcoatl, mas há que ter em conta de que todos os reis de Tula se chamavam Quetzalcoatl. E vai repassando em velhos cronicones, de forma retrospectiva, e se encontra sempre com que o Quetzalcoatl se torna cada vez mais e mais longínquo, e todos os reis de Tula, da antiga Tula, eram todos Quetzalcoatl, tomavam o nome de Quetzalcoatl. Por quê? Porque eram serpentes emplumadas. Não quero isto dizer que não tenha existido um personagem Quetzalcoatl, um Cristo, sim existiu.
Item estudante. 5.000 anos antes de Cristo, de Jesus? Item mestre. Assim é, um Cristo mexicano, sim, existiu, e existe ainda, porque ele carregou seu corpo, ele é imortal. Item estudante. Eu, vendo os ídolos esses gigantescos de Tula, que tem aqui não sei como se chamaria esse adorno que tem sobre a fronte, mestre, cheio de bolinhas, me figura que se assemelha a Kofi a essa, ou como se chame isso que tem Buda, com as bolinhas, que indica o lótus dos 1000 pétalas, verdade? Então, quiçá, esses atlantes tenham sido, pois, imagens ou representações, digamos de deuses, ou de iniciados muito grandes que tiveram eles, verdade? Por que tem aquilo com bolinhas também sobre a fronte e sobre os olhos, acima dos olhos, e quiçá tenham querido representar isso? Por que o nome de Tula é sagrado desde Atlântida, verdade, mestre? Desde Atlântida, a capital da Atlântida era Tula, e assim, não. Item mestre. A emanação mesma de, como eu disse sempre, a emanação do logo interior, o divino Quetzalcoatl. Em outros termos, pensemos no Cristologos, no Logos solar, ao desdobrar-se em si mesmo, resulta o Xoloto, a sombra ou a reflexão do Logos, do Sol interior, do Quetzalcoatl. Item estudante. Mas se o Cristo desceu ao inferno, por que não desceu Quetzalcoatl? Item mestre. Do espaço estrelado infinito do Logos, tudo, está nos infernos. Porque os infernos são a matriz do céu. Então, o que necessitamos todos é descer com Xoloto, Lúcifer, não? A trabalhar dentro das entranhas da terra, porque retificando ali nossos erros acharemos a pedra oculta, acharemos todos os tesouros, e acharemos o tesouro dos tesouros, que é a pedra filosofal. Os poderes que têm os anjos, tu crees que os anjos os conseguiram no céu? Parece incrível, mas os poderes que os anjos têm, os conseguiram nos infernos, retificando-os encontraremos. E ao Logos, crês tu que ao logo interior teu o vais descobrir em cima? Não há tal. Ele é o tesouro, o velocino de ouro dos antigos, tu o encontrarás entre as entranhas da terra, retificando e retificando, rectificador e rectificador, ali, então o acharás. Em outras palavras, o inferno é a matriz do céu. Paracelso dizia, o inferno é a matriz do macrocosmos. Eu digo, o inferno é a matriz do céu, estamos dizendo, pouco mais ou menos, o mesmo. Não pouco mais ou menos, senão o mesmo, com exatidão. É para baixo para onde aqui se lançar. Porque, rectificando in venies occultum lapidem. Então, ao afundar-te dentro de ti mesmo para retificar, para cumprir com a máxima, rectificando in venies occultum lapidem, obviamente, tu te afundas também dentro dos infernos da terra, obviamente tu te submerges dentro dos mundos infernos, obviamente, tens que te defrontar ali aos tenebrosos, como se defrontou Xoloto, obviamente, terás que te defrontar aos tenebrosos como se defrontou Quetzalcoatl, e retificando ali teus erros encontrarás a pedra oculta, quer dizer, encontrarás a teu logo íntimo com todos seus divinais poderes. Que me dizias? Item estudante. Não se deverá a isso a atitude como representam a Aristóteles, olhando para o céu e com o dedo assinalando para baixo? Item mestre. Pode que sim, indubitavelmente que sim. A cada exaltação lhe precede sempre uma humilhação. Se um quer subir, deve primeiro baixar, para poder ter o direito a subir. Item estudante. Quiçá queira dizer, a matriz do céu, item mestre. Está abaixo, o inferno é a matriz do céu. Item estudante. Então, o sepulcro de Irabife está na mesma nona esfera? Item mestre. Pois, o sepulcro de Irabife há que buscá-lo em nossos próprios fundos animais, ali está o sepulcro, item estudante. É nosso Cristo, verdade mestre? Item mestre. Irabife é nosso real ser, ele é o Senhor, é o mestre secreto, não? Ele está no sepulcro e o sepulcro somos nós mesmos, são nossos próprios baixos fundos animais, ele está bem morto aí e há que ressuscitá-lo, item estudante.
Nos textos da maçonaria filosófica, esta gente ainda dizem que vão encontrar a Irabif, e nós sabemos que Irabif são os mestres ressurretos. Eles dizem que quando encontrarem a Irabif, vai ressuscitar novamente a maçonaria. E se já está ressuscitando em nós, por que na gnose já há mestres, e estes mestres ressurretos são precisamente Irabif? Então eles ainda estão esperando essa coisa? Item mestre. Pois, o rei morreu, viva o rei! O rei, Irabif, há que buscá-lo dentro de nós mesmos, e há que ressuscitá-lo dentro de nós mesmos. De maneira que, enquanto não ressuscite Irabif, mortos estamos. O importante é ressuscitá-lo. O velocino de ouro há que buscá-lo é abaixo, nos mundos infernos. Se não o buscamos abaixo, estamos perdidos. Eu recordo, faz muitos anos, não, muitíssimos anos, quando até agora, em minha presente existência, tinha retornado outra vez ao caminho, à senda do fio da navalha, cheguei a um lugar em meu veículo astral, no Eidolon como digo eu no livro, o mistério do áureo florescer, havia ali que fazer uma escavação, para buscar um tesouro. Mas isso estava custodiado por um elemental, por um deva. Eu me defrontei ao guardião com a espada no cinto e o obriguei a se retirar. Fixei-me bem no lugar onde tinha que buscar o tesouro. Em princípio, cometi o erro de crer que o tesouro era, possivelmente, algum tesouro físico que mais tarde me iria encontrar, não? Resulta que com o tempo vinha a dar-me conta, a evidenciar que o tesouro que eu buscava, o que deveria buscar, estaria nas entranhas do mundo, era o velocino de ouro dos antigos. E certamente, quando de novo voltei ao caminho, do qual me tinha afastado, me tocou escavar entre a terra, buscar, descer aos mundos infernos, uma e outra vez, para cumprir com a máxima de Hermes Trismegisto, sobe aos céus e desce novamente à terra. E volta a subir aos céus, e volta a baixar, e assim terás a glória e o poder de tudo. O que está sob é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo, formando um todo. Quer dizer, essas máximas de Hermes Trismegisto, gravadas em sua pedra esmeraldina, que lhe serviram de fundamento aos alquimistas medievais, aqueles que se dedicaram à grande obra, são precisamente definitivas, porque nos indicam que há que baixar. Rectificando in venis occultum lapidem, para retificar entre as entranhas da terra todos nossos erros, que ali estão. E retificando encontrarás a pedra oculta, a pedra filosofal. E essa pedra filosofal não é outra coisa senão nosso mesmo real ser. Em síntese, se diz, por exemplo, que a pedra filosofal é o sexo, não? Isso se diz, e é uma verdade. Mas afirmado desta maneira, é simplesmente o Kinder. Se queremos falar já, digamos, com maestria, aprofundar na questão da pedra filosofal dos alquimistas medievais, temos que conhecer todas as elaborações dessa pedra. Temos que elaborá-la com a matéria do sexo, com essa substância que o sexo produz, com esse esperma sagrado, com essa energia que emana do esperma, e pouco a pouco, ir logrando a cristalização em nós do terceiro logos. Uma vez que tem cristalizado absolutamente o terceiro logos em um, a pedra filosofal já está feita, então já a tem um em seu poder. De maneira que há dois modos de falar. No Kinder diríamos, a pedra filosofal é o sexo. Em ciência superior dizemos, a pedra filosofal é o terceiro logos cristalizado em nós mesmos e dentro de nós mesmos, mediante o trabalho na forja dos cíclopes. Item estudante. Esses são os 7 fornilhos, mestre? Nos que há que purificar. Item mestre. Bom, não estou te dizendo dos 7 fornilhos. Estou dizendo de condensar a matéria aquela que se chama hidrogênio sexual Si12, mediante o Sarraja Maituna ir elaborando-a, ir cristalizando-a até que fique totalmente o terceiro logos, quer dizer, a totalidade da força sexual cristalizada em um. Então teremos nós a pedra filosofal. Com essa pedra se fazem maravilhas e prodígios, essa é a base para fazer os prodígios. Item estudante. O Kundalini processado, verdade, em todas as 7 dimensões? Item mestre. Bom, o Kundalini é o elemento básico para lograr isso, é o fogo do fornilho, não? Mas isto vai muito mais longe. Item estudante. Esta é a medula já, item mestre.
Vai muito mais longe, é o Logos já cristalizado em ti. Item estudante. Ou seja, a pedra filosofal, o sexo, vem sendo um ponto e o absoluto outro, não? Item mestre. Sim, isso é diferente. Em todo caso, vou te dizer, se tu trabalhas no laboratório 1 Oratorium do terceiro Logos, é óbvio que tu vais fazendo cristalizar esse hidrogênio sexual Si2 em tua vida, já na forma dos corpos existenciais superiores do ser, etc., etc. Mas o máximo da cristalização do terceiro Logos em ti, é quando já, definitivamente, ele, em sua totalidade, fique dentro de ti. Então, essa é a pedra filosofal. Já correta, preparada devidamente, com a qual tu podes realizar todos os portentos da alta magia. Item estudante. Há que passar as 3 montanhas, não? Item mestre. Não, para a pedra filosofal são 2 montanhas, já a ascensão é algo diferente. Em todo caso, se necessita cristalizar toda a energia do esperma em ti, só assim elaboras a pedra em ti mesmo, quer dizer, tal pedra se elabora com o hidrogênio sexual Si2 e energia de alta tensão. Item estudante. Vem sendo perpetuum mobile ou movimento perpétuo? Item mestre. Bom, sim, o movimento perpétuo sim, isso está dentro do movimento perpétuo. Em todo caso, em cada um de nós vibram as 3 forças, porque todos nós estamos providos de 3 cérebros. São o cérebro intelectual, primeiro, cérebro motor e cérebro emocional. Como temos esses 3 cérebros, as 3 forças primárias da natureza se expressam em nós e através de nós. Desgraçadamente, não as temos cristalizadas dentro de nós. O sagrado absoluto solar quer cristalizá-las em cada um de nós. A primeira que devemos cristalizar, em cada um de nós, é a força sexual, a terceira energia, a terceira força, o poder sexual. Mais tarde, cristalizaremos o segundo Logos, o Cristo, e por último o primeiro Logos, o Pai. O que quer o sagrado absoluto solar, é cristalizar, em cada um de nós, essas 3 forças primárias da natureza e do cosmos. Isso é o que ele anela, isso é o que ele deseja. E nós devemos colaborar com o sagrado absoluto solar, a fim de que estas 3 forças maravilhosas cristalizem em cada um de nós. Com a cristalização da terceira força, quer dizer, a força sexual, já de fato, passamos a possuir a pedra filosofal dos alquimistas, com a qual se realizam todos os portentos e maravilhas dos deuses. Para cristalizar o segundo Logos, se necessita aprender a receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Para cristalizar ao primeiro Logos, se necessita aprender a obedecer ao Pai, tanto nos céus, como na terra, esse é o objetivo. Uma vez que se tenham cristalizado as 3 forças em cada um de nós, nos converteremos no que devemos ser realmente, no Adam Kadmon dos cabalistas, o homem solar, ou o Adão solar, quer dizer, deuses homens. Agora, o que nos toca, é elaborar a pedra filosofal no laboratório 1 Oratorium do terceiro Logos. Esse é nosso trabalho imediato, elaborar a pedra filosofal. Com essa pedra já podemos realizar maravilhas, fazer ouro. Eu considero, simplesmente, em nome da verdade, que aquele que não sabe fazer ouro, não sabe nada. Ainda que se creia um grande sábio em ocultismo, em teosofia, em pseudo-rosacrucianismo, em yoga, em astrologia, etc., etc., mas se não sabe fazer ouro, não sabe fazer nada, não sabe nada. O mais importante é aprender a fazer ouro, isso é o mais importante, e essa é a grande obra, o Magnus Opus, a magna obra. Nicolau Flamel, na Catedral de Notre-Dame de Paris, em distintas esculturas, deixou simbolizada, ou alegorizada, a grande obra. As distintas fases da grande obra estão perfeitamente alegorizadas por Nicolau Flamel, na Catedral de Notre-Dame de Paris. Muito interessante é que as portas da Catedral de Notre-Dame estão todas cheias de salamandras. Cinzelou nessas portas, salamandras, por aí começou, vejam vocês que interessante. Como para nos dizer, senhores, há que trabalhar com fogo primeiro que tudo. E tem esculturas preciosíssimas, essa Catedral de Notre-Dame de Paris, preciosas. Há uma, por exemplo, onde aparece uma figura com um corvo, leva um corvo,
símbolo da putrefação. É que nós os alquimistas dizemos que da putrefação podemos tirar o mais precioso, da putrefação, digamos da salamandra, do fogo. Tem uma salamandra ali, acariciada a figura, como dizendo, com o fogo é que se faz tudo, sem o fogo não é possível nada. Outra onde aparece uma figura com o atanor dos alquimistas, etc., etc. Total que o interessante é que em plena Catedral de Notre-Dame de Paris, pelos anos, pela época de 1500 e tantos, se reuniam os alquimistas, aos sábados, em plena catedral, aí se reuniam. E havia reunião de todos os alquimistas, do país, na Catedral de Notre-Dame de Paris, a estudar as figuras de Nicolau Flamel, a estudar o simbolismo hermético e tudo isso. Essa catedral é hermética, feita por iniciados, por grandes iniciados. Item estudante. Item mestre. Sim, o degole dos inocentes que toda essa coisa. Esse degole dos inocentes é simbólico, não? É muito semelhante ao anjo decapitado, aquele de Samotrácia. Item estudante. A vitória, item mestre. O anjo da vitória. Há que passar pela decapitação. Fixem-se vocês que em terceira câmara, quando entregamos ao mestre G.K. determinado poder que se necessitava, o poder da invocação de seu Prometeu interior, apareceu decapitado no espelho, vocês recordarão. Ele não sentiu terror, mas diz que se tivesse sido uns quantos anos atrás, sim teria sentido ele terror espantoso, teria fugido apavorado, não? Mas como já é um mestre, permaneceu sereno, e no entanto, podia pensar apesar de não ter cabeça, não? Ele se assombrou muito disso. Pois, sim senhor, há que decapitar o ego, desintegrá-lo, torná-lo poeira cósmica. Isso foi, precisamente, o que se lhe indicou a G.K. no espelho, o trabalho a realizar, o trabalho que ele tem que realizar agora, deve passar pela decapitação. Essa decapitação dos inocentes é também muito interessante, representada por Nicolau Flamel, na Catedral de Notre-Dame de Paris. Não, repito, isso não está na Catedral de Notre-Dame, isso está em uma portada de um cemitério de Paris. Vejam vocês, de um cemitério, de um panteão de Paris. Um panteão velho, e na porta, pôs a decapitação dos inocentes, como dizendo, há que eliminar o ego, olhem o que há que fazer, há que morrer. Item estudante. Há que morrer. Item mestre. Esse Nicolau Flamel é algo tremendo como alquimista, e vive ainda com o mesmo corpo que teve naquela época. Nicolau Flamel vive na Índia com sua esposa Perenelle, lá vive e está muito bem de saúde, logrou a perfeita transmutação do chumbo em ouro, realizou a magna obra, e como elaborou a pedra filosofal conseguiu o elixir de longa vida, com a pedra filosofal se consegue isso. Quem tem entendimento que entenda, porque aí a sabedoria. Vocês têm tudo isso pela frente, se o querem, está pronto, trabalhem. E podem lograr o mesmo que Nicolau Flamel. Parece-me que Nicolau Flamel foi mais longe que Raimundo Lúlio, ainda que Raimundo Lúlio era um doutor Illuminatis, mas Nicolau Flamel, na grande obra, foi o mais tremendo que se viu, logrou a completa transmutação do chumbo em ouro. Agora, se vocês querem saber a que ouro me estou referindo, eu lhes explico. Não na forma vaga em que o dizem todos os textos, por aí, ou na forma incoerente, imprecisa, não, eu lhes posso explicar a vocês de forma clara e precisa. Cada um de nossos veículos deve converter-se em ouro puro antes da ressurreição. O corpo astral, por exemplo, deve transformar-se em ouro puro, antes de ser devorado pela serpente, deve converter-se em um veículo de ouro maciço, ouro, veículo de ouro da melhor qualidade. O corpo mental, o mesmo, deve converter-se em um veículo de ouro, quer dizer, devemos chegar a ter uma mente de ouro, antes de que possa ser engolido pela serpente. O causal, deve converter-se em um veículo de ouro puro, antes de poder ser engolido pela serpente. O búdico, o mesmo, e o átmico, o mesmo. Quando já, verdadeiramente, todos estes veículos foram engolidos pela serpente, vem o máximo dos máximos, a águia se engole a serpente então fica a obra realizada, o velocino de ouro dos antigos, dentro de um mesmo, aqui e agora. Quer dizer, o Logos,
Vivendo já como homem entre nós, a obra realizada, o Magnus Opus feito. Nicolau Flamel realizou a magna obra. Agora, para que esses veículos cheguem a ser de ouro puro, se necessita haver eliminado de cada um deles, até o mais insignificante elemento inumano, não pode ficar nenhum átomo de poeira em nenhum veículo, quando a Mãe Divina o vai engolir. Por exemplo, se o corpo astral vai ser devorado pela Mãe Divina, mas se ainda que seja um átomo de poeira, ainda não serve, tem que chegar a ser de ouro, e sem um átomo, sem uma mancha, sem um átomo de poeira, sem uma mancha, pensem vocês o que isso significa. Nicolau Flamel o realizou. Teve a sorte, caiu um livro em suas mãos, um livro judeu, alguém lhe vendeu, e quem lhe vendeu o tinha roubado dos judeus, por aí está a história. E resulta que ele se foi por lá, para São João de Compostela. Item estudante. Por certo que criam que, item mestre. Pois, deu-lhe um rabino, e ele foi buscar o rabino em São João de Compostela. Esse santo é muito interessante, esse São João, não? Tem um báculo na mão, e no báculo estão duas serpentes aí, formando o caduceu de Mercúrio. Então, claro, se pôs em contato com esse mestre, com esse rabino, e como ele veio ao rabino, o rabino, pois, lhe entregou a chave, lhe explicou o livro e lhe entregou a chave máxima, que é o grande arcano. Que nós agora o estamos divulgando publicamente, para bem da humanidade. E o recebeu, e o que é interessante, o rabino aquele lhe entregou o segredo de lábio a ouvido, a Nicolau Flamel e morreu. Já Nicolau Flamel, com a chave em suas mãos, começou a trabalhar e realizou a grande obra totalmente, completa. E colaborou muito bem com ele sua esposa Perenelle. Hoje em dia, Nicolau Flamel vive com o mesmo corpo na Índia, é um imortal.